Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa eu fixar o tema da live aqui. Julgamento. Bom dia, Ana Paula. Aspectos. Bom dia, João. Afetivo. Bom dia, Leila. Profissional. E financeiro. Pronto, ó. Fixado. Bom dia, Eliane. Como estão? 8 graus em Curitiba nesta manhã. E eu só no café para poder esquentar. Bom dia, Iris. Bom, pessoal, já compartilha, tem um aviãozinho aqui no cantinho, já compartilha essa live com todo mundo, porque a gente vai falar de dinheiros, de posicionamentos em relação a dinheiro, posicionamento em relação a profissional. Bom dia, Carla. Carla, me liga hoje, por gentileza, 9h30, que eu esqueço de ligar para ti. Eu vou fazendo outras coisas e acabo não ligando, então, por gentileza, me ligue. Tá frio, 19 graus em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, é frio. Eu sei como é isso. Então, alguns recados. Estão abertas inscrições para o curso de sintonia, que começa no mês de julho, nós já abrimos. Se fechar uma turma antes, nós faremos uma turma iniciando em junho e outra turma iniciando em julho. Pessoas que queiram fazer o Sintonia 2, a previsão de data para o Sintonia 2, que nós vamos trabalhar um pouco mais voltado para a espiritualidade, também começa esse mês agora, depois do dia 15, possivelmente. Que mais? Divulguem por gentileza essas lives, divulguem por gentileza o trabalho do Sintonia. Bom dia, Elaine, bom dia, Vivi, bom dia, Murilo. Que mais? Hoje ainda eu gravo um curso gratuito sobre terapias, tá? Então já tem um curso, quem quiser saber mais sobre a sintonia, tem um mini curso, uma oficina, digamos assim, gratuita de 7 aulas do Sintonia. E eu gravo hoje, eu acredito que a semana que vem, mais tardar, no dia 10, já vai estar disponível também esse curso sobre práticas integrativas, tá? Eliane também, Carla, que bom, vamos fazer o Sintonia 2. Bom dia, Vivi. Penso esse mês ainda em fazer algumas ações, tipo aulão, tirar dúvida e tudo mais. Estou organizando o pessoal que já fez o Sintonia, que participa do grupo do Sintonia Brasil. Penso em estar fazendo ainda um encontro quinzenal para a gente tirar dúvida. Então tem bastante coisa fomentando, bastante coisa acontecendo. Bom dia, Fátima, sua linda. Saudade. E vamos conversar então sobre opinião ou julgamento dos aspectos afetivo, profissional e financeiro. Muitas pessoas continuam perguntando o que o afetivo tem a ver com o profissional. Por que eu não coloco junto o afetivo com o social, junto com o pessoal? Se é uma questão de relacionamento afetivo, de relacionamento de afeto, de relacionamento de pessoas que a gente vai gostar. Pessoal, tá me incomodando a luz, como que tá para vocês? A luz e o som, me dê um ok aí por gentileza.
Eu já fiz uma jarra de café aqui que eu tô com frio. A iluminação tá boa, o som tá bom. Me dê um ok aí, me dê uns corações aí que eu continuo aqui. Ainda não chegou nada. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Voltando, vou falando, qualquer coisa vocês me digam aí como que tá o som. Tá ok, beleza, é isso. Então muitas pessoas perguntam, por que você não coloca, você não trabalha dentro do Sintonia o afetivo junto lá com aspectos mais pessoais? Porque não são, tá? Tanto a questão, e não tem como comparar o afetivo com o social, que são com os amigos, são coisas completamente diferentes energeticamente falando, tá? Quando eu vou trabalhar o afetivo, eu vou me relacionar com alguém, nós temos alguns acordos, e esses acordos eles devem ser cumpridos. Então, se eu tenho um relacionamento monogâmico, esse relacionamento é um acordo entre as duas partes que não pode existir uma terceira pessoa, nem unilateral e nem no meio dos dois. Então, é um acordo. Com o trabalho é a mesma coisa. Então, se eu vou trabalhar e as regras e o acordo é entrar às 8 da manhã, sair meio-dia, entrar 1h30, 2 horas, sair às 5, isso é um acordo. Por mais que você vá se relacionar intimamente com a pessoa que você está namorando, com que você está se envolvendo, existe um vínculo de comprometimento, de acordo, existe um contrato, mesmo que ele não seja escrito, ele é um contrato de fala. Então, energeticamente, eu estou falando de energia, o Sintonia trabalha com energia, isso automaticamente interfere no todo. Com os amigos não, então se você quer sair hoje você sai, se você quer ficar em casa você fica, se você não quiser ver ninguém, pessoal, eu quero ficar em casa. Então você decide e os amigos eles acabam meio que atendendo. Com o relacionamento não, você tem que cumprir uma tabela, tá? Então você tem que apresentar relatório, você tem que visitar a sogra, você tem... Tudo isso faz parte do contrato de relacionamento. Valeu, Vivi. Então, o afetivo e o profissional, eles caminham juntos. Outra coisa, se a minha vida afetiva não está boa, ela interfere no meu profissional. Se o meu profissional não está bom, ele vai acabar interferindo no meu afetivo. Bom dia, Marcelo. Então, nós temos que começar a entender que as duas coisas caminham muito juntas. E o terceiro aspecto, que é o financeiro, interfere diretamente no profissional e no afetivo. Se eu trabalho e ganho suficientemente bem, eu tenho condições de ter uma vida afetiva mais financeiramente livre do que se eu não tivesse. Se eu estou bem no meu afetivo e a pessoa que está comigo me estimula a querer mais, a trabalhar mais, a fazer mais dinheiro, automaticamente eu vou bem no meu profissional, eu vou me estimular, eu vou querer fazer sempre mais. Então, o financeiro, que é resultado do afetivo e do profissional, estão extremamente linkados com os três, tá? Então, não adianta eu querer ter uma vida, sonhar, por exemplo, com a pessoa que eu estou me relacionando, de a gente viajar, se eu não tiver dinheiro suficientemente para isso. Não adianta eu querer me dedicar demais ao meu trabalho, por mais que eu tenha uma pessoa que esteja do meu lado e me apoie, se eu não ganho o suficiente, se eu não estou feliz no trabalho. Se eu acordo de manhã pensando na dificuldade de ir para o trabalho. E pior ainda, quando no relacionamento e no profissional eu não consigo emitir a minha opinião. E é aí que entra a fala de hoje. Estão acompanhando a linha de raciocínio?
Fiz essa introdução porque algumas pessoas ainda perguntam o que tem a ver o afetivo com a questão do profissional. É isso. Então vamos lá. Quando eu estou num relacionamento, visitar a sogra é ótimo, Fátima. Quando eu estou num relacionamento em que eu não posso emitir a minha opinião, quando eu estou num relacionamento que eu não tenho poder de fala, quando eu estou num relacionamento que não existe a troca, que não existe o diálogo, eu vou automaticamente entrar no julgamento. E é a mesma coisa no profissional. Se eu estou no meu trabalho, nós trabalhamos em, 5 pessoas, e eu não tenho condições de emitir a minha opinião, eu vou criar na minha cabeça julgamentos. Então, toda vez que existe uma situação no meu trabalho e eu não tenho condições de ter conhecimento sobre o que está acontecendo, eu vou criar julgamento. Se no meu relacionamento não tem uma situação clara, eu vou criar julgamentos. Ou seja, eu, Paulo, por exemplo, eu tenho uma facilidade muito grande de juntar Lé com Cré e pensar um monte de situações. E aí o que eu faço? Como bom escorpiano que sou, eu vou atrás dessas informações até comprovar que eu estou certo. Tanto no trabalho como no afetivo. E quando eu começo a julgar, eu começo a entrar nessa paranoia, vamos colocar desse jeito, de julgamento, eu esqueço de produzir. Então, eu, Paulo, como bom escorpiano, eu vou começar, a partir do julgamento e das crenças que eu coloquei na minha cabeça, eu vou deixar de produzir o que eu tenho que produzir para provar que o meu pensamento está certo. Então, vamos lá. Vamos imaginar que no afetivo eu esteja imaginando que existe uma situação ou de traição ou de sei lá o quê. Eu vou começar a juntar todos os dados, o olhinho para lá e para cá. Eu vou juntar todos os dados e vou parar de produzir para eu começar a buscar provas de que eu estou sendo traído ou está acontecendo alguma coisa nesse sentido. E a mesma coisa, quando no trabalho começa, alguém vai ser demitido, ou você vai deixar de produzir e você vai começar a querer, se você gosta daquele trabalho, ou se aquele trabalho te rende, independente de você não gostar, você vai buscar com ferramentas, e nem sempre é produzir mais, para você se manter naquela profissão. Tem lógica o que eu estou falando, pessoal? Me digam aí, por gentileza. Quando eu organizei o pensamento de sintonia, lá atrás, quando eu organizei o método, e isso que eu estou explicando para vocês, é o método. Adri, bom dia. Márcia, bom dia. Quando eu organizei esse pensamento lá atrás, do Sintonia, e sistematizei dessa forma que eu estou falando para vocês, eu pensava, mas será que tem lógica isso? Será que tem? E aí eu comecei a observar. E eu trabalhava com um determinado público naquela época. Bom dia, Carol. E eu trabalhava com um determinado público. E esse público ele vem mudando. Ele permanece, algumas daquelas pessoas, mas ele vem mudando. E mais que isso, os clientes também mudaram neste processo todo. Se eu pegar a Eliane lá de trás, se eu pegar a Fátima lá de trás, se eu pegar o Gustavo lá de trás e comparar com a pessoa de hoje, as pessoas mudaram, passaram por vários processos, assim como também o Sintonia passou. E hoje eu consigo ver nessas pessoas que ainda que eu atendo e que vem naquela mesma energia de 5 a 10 anos atrás, porque tem, tá? Pessoas vindo naquela energia de 5, 10 anos atrás,
E eu atendo pessoas nesta energia atual, dessa mudança de planeta, mudança de energia planetária que nós estamos vivendo. Então tem pessoas vivendo ainda num ritmo mais lento e tem pessoas hoje vivendo num ritmo mais acelerado. Como a Sônia, por exemplo. Bom dia, Sônia. Então tem pessoas que estão numa frequência ainda de buscar um posicionamento profissional e pessoas que já estão num posicionamento profissional diferenciado, estão correndo atrás, estão fazendo dinheiro, estavam num relacionamento lá atrás, o relacionamento mudou, hoje está numa outra situação. Então eu tenho as duas pessoas ainda. E eu consigo identificar esse processo energético de que tanto lá quanto aqui, os processos, eles têm o mesmo formato. Por mais que eu esteja hoje num relacionamento que me dá uma certa segurança, tranquilidade e possibilidade de projetar futuro, ainda existem resquícios de linhas de lá de trás. Por mais que eu esteja hoje trabalhando, Paulo falando, numa empresa que se chama Sintonia, Espaço Sintonia, e esse espaço ele está 10 mil anos luz do que era lá atrás, quando eu comecei a atender, ainda existem resquícios daquela época. E isso tudo nós temos que começar a avaliar e ver qual que é a opinião que eu tenho em relação a isso e qual o julgamento que eu tenho em relação a isso, como eu me posiciono, qual que é o posicionamento que nós temos em relação a essas atividades que nós executamos, tanto no afetivo como no profissional. Entendem a linha de raciocínio que eu estou querendo seguir? Vou dar um exemplo. Lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava com massoterapia, então não entrava tanto nessas questões energéticas. Quando eu comecei a trabalhar com o Sintonia ele trabalha energia e ele trabalha necessariamente liberdade, prosperidade e felicidade. Então, eu tenho que fazer com que a Fátima, com que a Eliane, com que a Viviane, no atendimento e a partir do atendimento, eles tenham mais condições de se destacarem enquanto profissional e enquanto financeiro. Se é isso que vieram, tá? E aí eu começo a mexer nessa energia e eu começo a ver que várias situações de medo e culpa lá de trás ainda permanecem nesse profissional aqui. Eu vou usar uma pessoa que eu gosto muito como exemplo, o Gustavo. O Gustavo, eu sempre falo dele e é um exemplo muito clássico. O Gustavo, quando ele veio, e ele deu um depoimento, eu vou colocar depois no Instagram aqui para vocês verem, ele deu um depoimento muito legal. Ele fala assim, quando eu procurei o Paulo, nesse depoimento, eu vim procurando uma requalificação profissional, trabalho e dinheiro, melhorar de vida. Não vim atrás de muito outra coisa, eu vim atrás de dinheiro e trabalho. Só que o Gustavo, ele veio procurando, querendo aquele trabalho específico que ia dar segurança, mas não ia dar liberdade. E eu falava, eu não vou ajudar você a conquistar esse trabalho. Isso a opinião dele estava repleta de julgamentos. Então, para decidir o trabalho dele, para decidir a carreira profissional dele, ele estava cheio de julgamentos. Eu preciso de dinheiro, eu tenho um filho para cuidar. Eu falava, independente de você ter um filho para cuidar, eu quero que você tenha liberdade de trabalho. Então, entramos nessa discussão, eu tendo uma opinião e ele tendo um julgamento. Quando ele veio fazer o curso do Sintonia, porque estava acontecendo muita coisa na vida dele, ele falou, hoje eu entendo a sua linha de pensamento. Então, muitas pessoas vêm para fazer o curso de Sintonia para entender a minha linha de pensamento. Porque quando entende a minha linha de pensamento, dá um estalo e as coisas começam a acontecer. Porque o meu pensamento, ele não entra no julgamento, ele entra na opinião.
Então, para muita coisa eu tenho que estar fundamentado. Se eu não estiver fundamentado, eu não emito a minha opinião, porque senão é julgamento. Bom dia, Antônio. Até no meu trabalho hoje, até com as pessoas que trabalham comigo, até com a Ana Paula, com o Pedro, se eu não estou bem fundamentado, eu fico quieto. E eu sou o chefe, eu sou o líder, eu sou o patrão. Outro dia eu estava dando aula para as pessoas, para um grupo aí, e eu falava para eles que existe uma diferença entre chefe, líder, chefe, patrão e líder. Você sabe a diferença disso? Hoje, no teu trabalho, você tem um chefe, um patrão ou um líder? E existe um processo evolutivo na linha de pensamento do chefe, do patrão e do líder. Então, mesmo eu estando liderando a equipe, eu prefiro me silenciar, porque outras coisas influenciam naquilo que vai ser falado. Então, hoje a minha equipe ela está sendo trabalhada para ter opinião e não julgamento. O eu acho, nós estamos trocando pelo eu acredito. É bem isso, Iris. O chefe manda, o líder incentiva. E o patrão? E o patrão? O patrão é aquele que impõe o pensamento. O patrão, ele vem da ideia do Brasil colônia, né? Em que o patrão, ele estava geralmente com um chicote na mão. O exemplo que eu sempre dou é que quando eu comecei a trabalhar com 9, 10 anos, que era uma opção minha, o meu pai falava assim, não olha no olho do teu patrão. Não olhe no olho do João Godoy. Que é um pensamento ainda do Brasil colônia. Tá? Então, a opinião que nós temos que dar dentro do nosso trabalho, ela tem que ser fundamentada sempre. Senão vai ser só um julgamento. Ah, eu acho. Tá, vamos começar a trocar o eu acho pelo eu acredito. Eu acho que Deus, ele é um ser supremo. Não, eu acredito que Deus é um ser supremo. Eu acho que eu dou conta de fazer esse trabalho. Eu acredito que eu dou conta de fazer o trabalho. Você entra na sua capacidade. Então, a opinião, entenda que a opinião, ela tem a ver com o estar fundamentado. E não necessariamente, por mais que a gente falou de familiar e afetivo e pessoal da última vez, ele entra no pessoal no sentido de você estar se posicionando, entra no pessoal nisso, mas ele entra muito mais na relação contratual daquilo que você tem com o outro. Vou pegar a Iris hoje de exemplo. Vamos imaginar que a Iris é no meu ponto de vista, uma excelente profissional, nutricionista, personal e tudo mais. Me ensina a comer abacaxi de manhã. Vamos imaginar que ela fez o curso o curso de nutrição dela colando. Ela fala assim, ai Paulo, come fruta de manhã, ou come fruta na hora do almoço porque faz bem. Tá, mas por que faz bem, Iris? Ah, porque é fibra. Tá, mas o que isso tem a ver? Fibra eu posso comer outra coisa que... Não, porque tem açúcar também, é bom. Tá, mas me explica. Ah, não, é bom, vai que é bom. Se eu falar assim, Iris, por que você estava falando para eu comer esse monte de fruta? Eu tenho aqui do meu lado melancia e abacaxi. Segundo ela, eu tenho que comer uma porção de pelo menos, 300, tá marcado lá, isso eu tô achando mesmo, tá? 300 gramas de abacaxi, de fruta por dia. Por quê? Porque eu preciso gerar fibra por causa disso. Então, existe uma explicação correta. Ontem, a gente estava treinando lá, eu estava treinando na academia,
E ela falou assim, eu quero eu quero ver esses músculos gritando. E daí eu terminei a série que eu tava fazendo, eu fui fazer do ela falou, descansa. Eu falei assim, não, mas eu vou dar um descanso melhor. Ela falou, não, entenda porque os músculos têm que criar, tem que criar todo o movimento para depois ele ter energia para fazer de novo o mesmo movimento que nós vamos exigir o máximo possível do tua musculação. Então isso é uma opinião. É diferente dela falar assim, porque eu aprendi na faculdade. É diferente. É só um julgamento. Ela vai ratificar a fala dela com eu aprendi na faculdade. Porque é assim mesmo. Então, algumas pessoas hoje, quando falam, é assim mesmo, ou eu ouvi dizer, ou me disseram, eu não discuto mais. Porque não tem fundamentação. É fake news, é mentira, é uma notícia falsa. Então, hoje, entendam, coloquem isso na vida de vocês. Pessoas que fundamentem, pessoas que tenham conteúdo, pessoas que expliquem aquilo que você está fazendo. O Danilo, ele é fotógrafo. Essa luz é melhor que a outra. Por quê? Tá, vem aqui que eu vou te mostrar o resultado, porque vai ser assim mesmo, e depois eu vou editar desse jeito, eu vou colocar, e aí você vai ver como que vai ficar. É diferente de falar assim, não, porque eu aprendi no curso. Não, então, eu vou fazer com essa luz porque eu quero atingir aquele objetivo, fazer aquela situação. Então a pessoa fundamenta, a pessoa não é uma informação vazia. E se você quer crescer profissionalmente, você deve ter opinião e não julgamento. Exatamente, a questão de rótulos numa perspectiva mais ampla. É bem isso mesmo, João. Então, o rótulo do vinho pode ser até bom, mas se o conteúdo não tiver estrutura, se não agradar o paladar, não vai. Voltando ao Gustavo de novo, por que eu não queria que ele fosse num lugar que desse segurança? Porque ele tem possibilidade de ser mais, e hoje ele é muito mais. Hoje eu acompanho as postagens dele, nem aparece mais, perdi um cliente. As postagens dele viajando, dele trabalhando, dele realizando as coisas. Por quê? Porque eu mantive a minha opinião, eu mantive e não entrei no julgamento dele. Eu quero segurança. Tá, você consegue ter segurança e liberdade ao mesmo tempo. Então, pessoal, o Sintonia, ele tem se juntado com pessoas de opinião. Então, o João Farrapa, que está aqui, é de opinião. A Iris, personal, parceiro do espaço, tem opinião. A Viviane, a Eliane Câmara, são pessoas de opinião. A Fátima Balan, são pessoas de opinião. Umas são mais incisivas, como o Paulo, outras são mais doces, como a Fátima, mas têm uma opinião. E emitem opinião sem achismos. E isso faz com que a pessoa tenha credibilidade. Então, se você não tem credibilidade no teu trabalho, se você não tem credibilidade no seu relacionamento, comece a refletir se você tem opinião ou se você tem julgamento. Entra um pouco no que eu falei na terça-feira, na questão da vida familiar e da vida social, mas aqui pega muito mais, porque senão você vai ficar estagnado a vida toda. Eu estou auxiliando uma profissional agora a se requalificar, e o choque, ela tem cursos, ela tem faculdade, ela tem coaching, ela tem um monte de coisa. Só que quando ela vai utilizar tudo isso, ela entra no julgamento. Porque ela não se dá o valor suficiente para ter uma opinião. E aí a opinião dela, na hora de expor essa opinião, ela entra no julgamento. Ela fraqueja. E aí ela não consegue dar um salto maior na carreira dela. Então o meu trabalho neste momento é despertar todo o sofrimento que ela tem para eliminar o julgamento de ser inferior, para ela ter a opinião de que ela realmente tem capacidade. Então o meu trabalho hoje está sendo energeticamente desestruturar isso tudo
e exigir que ela me dê respostas. Ontem, durante o atendimento todo, eu atendi ela por mensagem, e ela me respondia, eu jogava uma outra pergunta, ela me respondia, eu jogava uma outra pergunta. Até a hora que ela falou, eu tô chorando aqui porque isso tá mexendo demais comigo. O choro limpa. Então, e aí ela começou, quando ela falou, eu tô chorando aqui porque isso tá mexendo demais comigo, é uma opinião. Antes ela falava, eu sou dura, eu sou forte, eu sou... E é um julgamento, não é verdade. Quando ela falou, isso está mexendo demais comigo, aí foi uma opinião. Porque foi uma opinião sincera, ela não estava com medo de se expor. Mesmo ela tendo um cargo de liderança, ela se escondia atrás dos julgamentos, da faculdade, do curso, porque eu sou gerente. Porque eu me capacitei para estar aqui neste lugar. Você pode até me questionar, eu vou te explicar. Mas faça isso primeiro, eu vou resolver ali, vou dar uma olhada no que eu preciso te falar, pensar no que eu tenho que te falar, para depois eu vir te responder. E quando ela fala, isso está me fazendo mal, é um posicionamento dela. Ela assumiu a fraqueza dela. Bom dia, Adalto. Bom dia, estou arrumando a cama para dar tchau para o local onde presto serviço. Alguns meses de preparo, logo salto para a liberdade e segurança. Conquistei a confiança e a lealdade da família. Muito legal. Bom dia, para cima, legal. Mudanças. É assumir o lugar de destaque na vida. É isso aí mesmo. Pessoal, dúvidas? Entenderam a minha linha de raciocínio hoje? Como estão os pensamentos de vocês? Mexeram? Caiu ficha? Criou dúvidas? Como está para vocês? Legal, Gláucia. Fizemos uma live, Gláucia e eu, essa semana, no Instagram do espaço.sintonia. Entrem lá, foi muito legal. A Gláucia, nos descobrimos muito, né, Gláucia? Live esclarecedora e incentivados. Obrigado, Dalton. Obrigado. Sim, fazer as mudanças sem medo nem julgamento. Se posicionar, buscar aquilo que a gente tem dentro da gente, né? Porque sair do achismo, o achismo é julgamento, tá? Vamos opinar, eu acredito, eu creio nisso, eu boto o meu na reta quando eu coloco minha opinião, eu puxo a responsabilidade para mim. O achismo não, eu acho que vai dar certo. Não, eu acredito que vai dar certo porque eu vou fazer dar certo. Eu acho que vai dar certo porque a equipe eu acho que vai fazer. Então você tem que colocar o acho o tempo inteiro. Quando você puxa a responsabilidade para você, é você quem faz. Pessoal, bom dia. Bom trabalho para vocês. O final de semana começando. Sábado, volta a fazer. Buscar o equilíbrio da azeitona. Sábado a gente vai falar sobre espiritualidade, então 9 horas da manhã estou aí falando sobre espiritualidade. Se tiverem dicas, sugestões, opiniões, entrem lá que a gente conversa. Bom dia, Sônia, saudade de você, minha amiga, beijo para vocês, bom final de semana, começando. Bom dia, obrigado por mais um começo de manhã leve, valeu, Dalton, tchau, tchau.